O prefeito Carlos Alberto anunciou nesta semana medidas mais restritivas para combater a pandemia de coronavírus em Amparo. Entre elas, a proibição da venda de bebidas alcoólicas na cidade neste final de semana e no próximo final de semana de feriado prolongado. Eu entendo que essas medidas, muitas vezes incômodas, são necessárias nesse momento para que a gente evite as aglomerações que vêm acontecendo tanto em locais públicos quanto em locais privados. Contudo, eu entendo também que apenas proibir a venda das bebidas alcoólicas não vai conter a disseminação do vírus. É necessário, é importante, é fundamental que medidas mais restritivas de circulação sejam adotadas no município. As taxas de isolamento social em Amparo, nas últimas semanas, no último mês, foi, em média, menor do que o isolamento social na Grande São Paulo, onde a gente tem sistemas de transporte que promovem grandes aglomerações, como é o caso do metrô. Isso é muito sério. Isso significa que a população não está respeitando as medidas de distanciamento e acaba promovendo pequenas aglomerações que contribuem para a disseminação do vírus. Então eu entendo que agora o dever da prefeitura deveria ser adotar medidas mais restritivas que efetivamente garantissem o isolamento e o distanciamento social. Entre essas medidas, o auxílio emergencial para as famílias que estão passando por situações de necessidade poderem ficar em casa e, além disso, um auxílio, uma ajuda, um plano de recuperação para os pequenos negócios, para os pequenos empreendedores que também estão passando por necessidades nesse momento de crise econômica decorrente da pandemia. Então vejam, eu quero aqui parabenizar o prefeito Carlos Alberto pela coragem em adotar essas medidas restritivas de proibição da venda de bebidas alcoólicas, mas ao mesmo tempo venho aqui apontar que apenas proibir a venda de bebidas alcoólicas em Amparo, nem a articulação regional a gente teve em relação a essa medida. E vejam, apenas proibir a venda da bebida alcoólica não vai garantir que a gente contenha a disseminação do vírus. Apenas no mês de maio, e o mês de maio nem acabou ainda, a gente já teve mais de 40 óbitos em Amparo. E isso, sem dúvida, é decorrência das baixas taxas de isolamento social na nossa cidade. É hora da gente realmente enfrentar o vírus. Medidas doloridas, medidas muitas vezes incômodas, a gente vai ter que enfrentar, mas é necessário ter responsabilidade e é necessário entender a doença que a gente está combatendo, de altíssima disseminação. Não adianta nada proibir a venda das bebidas alcoólicas e continuar convocando os servidores municipais com comorbidades para as atividades presenciais. Não adianta nada proibir a venda das bebidas alcoólicas se as escolas estão funcionando, promovendo aglomerações dentro das salas de aula. É necessário a gente entender o momento que a gente vive e adotar as medidas necessárias, as medidas restritivas. É isso que eu entendo, esse deveria ser o papel da prefeitura, salvar a vida das pessoas, garantir a dignidade das famílias e garantir o sustento das pessoas que vivem do seu próprio trabalho em Amparo. É isso.